Campeonato Brasileiro da Série A só volta dia 23 de julho. Tudo certo, até aí tudo bem, os times estão trabalhando, algumas mexidas estão sendo feitas, chegadas, saídas, jogadores que estão treinando separado. E nesse vídeo eu vou trazer um detalhe resumidamente em relação ao Clube do Remo. O que o Clube do Remo tem que fazer nessa pós-Copa do Mundo, o que é o parâmetro comparativo que eu fiz com o Vitória, que tem os mesmos 18 pontos que o Clube do Remo tem hoje, ele virou o turno em 2025. Esse vídeo vai ser bem legal, porque eu vou destrinchar o que precisa ser feito, principalmente nesses jogos pós-Copa do Mundo. Então, quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar aqui comigo nesse vídeo, nesse canal, e vamos juntos falar sobre o que o Clube do Remo precisa, trazendo um comparativo com o Vitória da Bahia no ano de 2025. Ano de 2025, o Vitória da Bahia, lá em Salvador. Por que eu peguei ele? Porque ele virou com 18 pontos, os mesmos 18 que tem o Clube do Remo hoje. Lembrando que ainda falta um jogo para ser realizado contra o Corinthians fora de casa, no dia 23 de julho, numa quinta-feira à noite. Se o Clube do Remo conseguir somar qualquer ponto, seja um empate ou vitória, esse vídeo vai servir como parâmetro, porque eu estou pegando uma margem baixa, uma margem de 18 pontos, que é o que o Clube do Remo minimamente pode virar o turno. Se houver uma derrota, esse vídeo fica sempre exatamente igual com o do Vitória, e se a fasquia aumentar, for para 21 pontos, aí melhor ainda, a gente vai trabalhar com a margem mais reduzida do que o Clube do Remo pode e deve precisar fazer no segundo turno. Lá em 2025, o Vitória vira com 18 pontos, ele vira numa situação muito peculiar, tendo 3 vitórias, 9 empates e apenas 7 derrotas, um campeonato em que praticamente estava sofrendo dentro da competição, só com 3 vitórias. E aí, e te digo mais, quando o Jair Ventura chega lá, e ele vai chegar daqui a pouco, só lá na 24ª rodada, ele já tinha passado por outros treinadores. O Vitória, em um turno de 19 jogos, mais 5 jogos do retorno, ele já tinha mudado de 3 vezes de treinador. Primeiro começou com o Thiago Carpini, foi mandado embora. Depois Carille chegou lá, também não conseguiu fazer muita coisa. Até que o menino lá, o Rodrigo Chagas, foi efetivado. A chegada do Jair Ventura na rodada de número 24. E a rodada 24, ela tem uma particularidade quando o Jair Ventura chega. Quarto comandante técnico, já o time não vinha bem, virou com 18 pontos e até a chegada do Jair tinha 22 pontos. Em 5 rodadas no retorno, o time tinha conseguido 4 pontos, uma vitória e um empate, 3 derrotas. Então o Jair Ventura vinha no momento em que o time praticamente estava fadado ao rebaixamento. 22 pontos, na 24ª rodada, não chega nem aos 35, certeza. Só que o Jair chega, estreia contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, perde de 3-1 na 25ª rodada. Olha só, hein? 25ª rodada, 18 pontos já disputados do retorno, e o Vitória perde pro Grêmio por 3-1 na Arena do Grêmio, colecionando uma vitória, 4 derrotas e um empate no retorno. E aí você pensa, poxa, começou mal, né? O Jair Ventura chegou, já perdeu de 3, temos 4 derrotas nesse retorno, então assim, não estamos num momento muito legal. Ô Joaquim, faz um omelete pra mim, por favor. Ó, um omeletezinho daqui a pouco para mim tomar meu café da manhã, mas para fazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu tava com os números e as ideias na cabeça, então eu tinha que fazer esse material em relação ao Vitória. Então começou o retorno, mal, 4 pontos em 15, aí chega o Jair Ventura, não consegue fazer mais nada, 4 em 18 pontos, 4 derrotas, um empate e uma vitória, até a 25ª rodada. A reação do Vitória para manutenção, ela começa na 26ª rodada. E aí é algo absurdo. O Jair Ventura, ele consegue em 13 rodadas, da 26ª à 38ª, ele consegue 8 vitórias, 8 em 13 jogos. É algo absurdo, algo que o Vitória não tinha conseguido e ninguém acreditaria que seria possível. 8 de 13 jogos, Jair Ventura faz um trabalho extraordinário, conseguindo 8 de 13 vitórias, 8 vitórias em 13 jogos, conseguindo manter o time no último jogo, ganhando por 1-0 do São Paulo, uma vitória extraordinária. A primeira vitória foi lá na 26ª rodada contra o Ceará e termina na 38ª rodada vencendo o São Paulo, chegando aos 45 pontos, que é o número que eu quero chegar para conversar com o Clube do Remo. O Clube do Remo necessita pegar esses números do Vitória, não
não começar o retorno exatamente igual ao Vitória, né? Ele só volta a ter uma estabilidade depois da 26ª rodada, no qual emenda várias vitórias consecutivas nas mãos do Jair Ventura. Mas a verdade é que o início do retorno dele foi ruim. Ele consegue em 18 pontos apenas 4, né? Então, assim, é uma margem pequena. E o Clube do Remo, nos 3 primeiros jogos, ele tem que ter uma certa atenção. Por isso que esse trabalho de pré-temporada ele vai ser supra e sumo de super importância. Porque, veja bem, na volta do Campeonato Brasileiro, dia 23 de julho, ele faz um jogo numa quinta-feira à noite. Dia 26, ele já faz um jogo lá em Belém contra o Vitória, exatamente o Vitória, na abertura do retorno. E já na quarta-feira volta para São Paulo, lá no interior, lá no Maião, para fazer um jogo com o Mirassol. Eu tô falando aqui no intervalo de 6, 7 dias no máximo, com viagem Belém-São Paulo, São Paulo-Belém, Belém-São Paulo. Então são deslocações. Ah, Danilo, Belém-São Paulo é rápido, tem voo aéreo, voo direto, fretado. Calma, cuidado. Não vai dar tempo de fazer treinamentos e sim recuperar os jogadores com alimentação, com sono. Termina o jogo lá na Neoquímica Arena na quinta-feira à noite, dia 23, lá para as 9, 10 horas da noite. O jogo está marcado 19 horas. Beleza, vai pro hotel, descansa, o voo é só no outro dia. Já chega sexta-feira lá chega sexta-feira lá em Belém, de manhã, o horário do almoço, faz um treino regenerativo para sábado fazer um treino de bola parada e entender como que o Vitória da Bahia joga. Já concentra os caras e já faz o jogo no domingo à tarde. Domingo termina o jogo, comemora a vitória, se Deus quiser, é o primeiro jogo do retorno, e aí já na segunda-feira já tem que fazer um treino mais forte com os jogadores que não atuaram, regenerativo quem jogou, para terça-feira fazer um último treino antes da viagem para São Paulo, que já joga quarta-feira à tarde lá em Mirassol, no interior de São Paulo, contra o time mandante no estádio do Maião. Então, olha só, a importância de começar bem, recuperar bem esses jogadores, estarem bem fisicamente, não dar uma sobrecarga tão elevada na última semana de trabalho, porque eles podem sentir pernas pesadas em São Paulo, acusar esse certo cansaço. Ah, mas também treinamos demais. Nossa, também. Para não haver essa desculpa, o Léo Condé e seu staff é muito inteligente e vai saber fazer essa gestão da carga até o início de julho, carga, potência, preparo físico. Depois, nas 2 semanas seguintes, começa a diminuir, trabalhar mais bola, mais tática, mais defensivo, mais transições, mais situações de jogo, e aí chega lá contra o Corinthians, depois volta contra o Vitória e vai viajar contra o Mirassol fora de casa. 6, 7 dias, 3 jogos, depois pausa, tem 2 jogos contra o Santos, Copa do Brasil, o Chip vira, depois recebe o Atlético Mineiro já na metade de agosto, aí os jogos contra o Santos vão acontecer ali dia 1º de agosto e depois lá na outra semana, então tem jogos muito em cima do outro, vai ser uma sequência muito pesada, com Qualify no meio, que é o Qualify contra o Santos, também uma volta de um retorno importante com adversários que são acessíveis. O Corinthians não vive uma fase boa, mas teve pré-temporada, teve pausa para a Copa, o Clube do Remo também teve, então por que não buscar um ponto, ou então buscar uma vitória lá em São Paulo, ganha do Vitória em casa, depois contra o Mirassol, faz um jogo muito bem conseguido. O Mirassol não tá tão bem assim no campeonato, busca essa recuperação também, e o Clube do Remo nos últimos 5 jogos, por exemplo, dessa pausa para a Copa do Mundo, ele consegue 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ele perde para o Atlético Paranaense somente, mas dos 15 pontos que ele disputa, ele consegue 10. Então é muito bom. Ele empata com o Palmeiras, vence a Chape, vence o Botafogo e vence o São Paulo. São 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Deixa uma margem positiva, deixa a margem que jogadores estão evoluindo. Não sofreu gols contra o São Paulo, segurou muito bem o Palmeiras, buscou uma vitória de virada contra o Botafogo, buscou uma vitória em maiúscula contra a Chape lá na Arena Condá. Então eu vejo que o Clube do Remo tem no seu histórico recente, principalmente no mês 5, um momento ascendente na competição, um momento de inteligência que o Léo Condé tem. Então eu acredito que essa volta do retorno vai ser importante, trabalhar bem, perninha leve, para que os jogadores consigam performar bem nesses espaço curto de tempo em jogos importantes que tem. Trouxe esse parâmetro do Vitória, que fecha com 45 pontos e mantém-se na Série A em 2025, derrubando o Ceará, Fortaleza, que também atinge certa margem de uma pontuação beirando os 45, mas não consegue. O Jair Ventura em 13 rodadas faz 8 vitórias, mas o Clube do Remo não precisa deixar para começar a reação lá na 26ª rodada. Não tem o que o Clube Vitória teve, que foi 4 trocas de comando técnico, já trocou com o Osório e o Léo Condé. Acredito que
que o Léo Condé vai conseguir essa manutenção até o final do campeonato e, por que não, iniciar um retorno importante. O início vai ser fundamental. Corinthians, Vitória, Mirassol e Atlético Mineiro, esses 12 pontos vai ser crucial para que a gente consiga ir para fazer no mínimo 9 pontos e aí ser diferente do que foi o Vitória em 2025, que só começa de fato a reação na 26ª rodada, depois de ter passado 6 rodadas já do início do retorno. Fechou? Fiquem com Deus, eu vou trazendo mais parâmetros do que foi os outros times nos anos anteriores, para que a gente consiga entender como está a caminhada, não tem nada perdido. Eu ouvi várias pessoas de imprensa falando que já caiu, que o Clube do Remo é um time que já pode preparar a Série B do ano que vem. Cuidado! Não é bem assim, não tá morto, pelo contrário, eu trazendo o parâmetro do Vitória aí que eu encho mais de expectativa o meu coração, porque eu vi que eles precisaram mudar de 4 vezes o comando técnico para na 26ª rodada começar uma reação de fato. Então, eu vejo que o Clube do Remo já tem uma estabilidade, terminou bem essa fase pré-copa, vai trabalhar muito com a mesma comissão técnica lá já lá está, então eu acredito que tudo vai sair conforme planejado desde o início do ano, que é a manutenção, o foco principal. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser bem interessante. Tchau! Ah, antes de finalizar o vídeo, não se esqueça, estamos próximos de chegar aos 10 mil inscritos, né? Então eu fico feliz de estar atingindo essa marca e eu quero que você faça parte. Aos inscritos, o meu muito obrigado. E quem está assistindo o vídeo e não for inscrito, não se esqueça de compartilhar, de deixar o like e também se inscrever para a gente aproximar cada vez mais desse 10 mil aí, que vai ser um número importante para a minha trajetória dentro aqui do YouTube. Eu fico muito contente de poder contar com vocês. Forte abraço!